Debate Papo. Oferecimento. Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. E hoje vamos debater e bater um bom papo sobre um tema que está muito presente em nossas vidas, mais do que imaginamos. O golpe está aí. Cai quem quer ou quem vacila. Hoje estamos recebendo aqui Said Farias, estudante de Direito e agente de Segurança Pública. Seja muito bem-vindo, Said. Com muita alegria que a gente recebe você aqui no Debate Papo. O golpe está aí, cai quem quer, né? Diz a frase. Você acha que existe uma cultura de culpar a vítima aqui no Brasil quando se trata de golpes? Primeiramente, boa noite a você, meu amigo, que está conduzindo esse bate-papo aqui, né? No caso aqui, o debate-papo, né? Com você, Rony. E agradeço a oportunidade de estar aqui, contribuindo também para que as pessoas tomem conhecimento de que, de fato, é um tema assim, muito importante para que a sociedade tome conhecimento. Bem, quando você fala nessa situação do golpe tá aí, cai quem quer, né? Então assim, nós primeiro temos que falar sobre a questão da dignidade da pessoa humana, que tem essa previsão no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, que logo, quando nós falamos dessa condição, é que a culpa não é exclusivamente só daquela vítima, né? Daquela pessoa que sofre esse golpe, né? Nós temos também que, nesse contexto da dignidade da pessoa humana, nós temos também a figura do Estado, né? Nós temos a figura do Estado que tem esse dever de proteção, de proteger o cidadão, de proteger o indivíduo, certo? E onde começa essa responsabilidade, né? Até onde vai a responsabilidade do Estado e onde entra a responsabilidade também do cidadão, né? Onde cada um cabe ali. Como eu bem falei, a proteção do Estado é nesse ponto de proteção, né? Com as figuras, né? No caso da polícia jurídica, né? Com dispositivos para que venha a identificar essas pessoas. Isso eu falo no contexto da figura do Estado. Então, já as pessoas que caem nesse golpe, né, tanto que nós temos também essa parte que as pessoas, nós temos esse pequeno contexto no sentido do senso comum, né? São coisas que é do cotidiano, são coisas que acontecem, pessoas que fazem críticas quando acontece esse tipo de golpe, também como de forma de zombar, porque o golpe está aí, cai quem quer. Quando alguém acaba sendo prejudicado, quando alguém acaba sendo enganado por outra pessoa, né? Por um criminoso que está por trás dessa situação. Então pronto, como nós vemos também essa figura da vítima, né? Que, como eu volto a dizer, que não é exclusiva a culpa dessa pessoa, nós temos aí nós temos pessoas idosas, nós temos pessoas simples, nós temos pessoas que, de certa forma, uma vulnerabilidade, que não tem um conhecimento, né, que são enganadas de maneira assim, dolosa e manipuladora, né, que tem pouco acesso à informação, certo? Então, temos essas duas vertentes, na verdade, temos a figura do criminoso, que fica, né, por trás, que vem exatamente a ter essas pessoas vulneráveis. Temos a figura do Estado, como eu bem falei também, certo? Então aí nós temos várias situações que caracterizam crimes dentro desse contexto. Você acha que
por se tornar muito comum essa questão dos golpes, ser algo que muita gente já sabe, cai quem quer, ou você acha que todo mundo pode cair numa situação dessa? Olha, nós temos situações, por exemplo, nós temos algumas situações que quando o criminoso, aquela pessoa que pratica aquela conduta, ele se passa por algum funcionário de banco, né? Muitas vezes as pessoas também acabam sendo induzidas também, né, nessa condição, com a questão do furto mediante fraude. Nós temos também a questão do estelionato, que aquela pessoa também induz, né, a pessoa mediante um erro, né, um artifício, ardil, enfim, a pessoa entra em contato, ou seja, mediante questão da rede social, por exemplo, um perfil falso, um fake falso, muitas vezes também um número falso que se passa dizendo que é a empresa X. Então, muitas vezes também questões por exemplo, até financeira, né, que aquelas pessoas... tem gente que diz assim, até também comum o pessoal dizendo, rapaz, aquela pessoa ali pegou logo aquela pessoa que estava passando por aquela situação, entendeu? Então é mais ou menos isso aí. Questão de lavagem de dinheiro, questão de associação criminosa, porque muitas vezes quando a polícia, quando ela identifica, você não vai ver, não é só uma pessoa, mais uma organização criminosa, são aquelas pessoas que estão por trás desses golpes, né? Tanto nas redes sociais, como também no dia a dia, nas ruas aí, né? Então, a gente tem, como você disse, uma associação, né, que, de certa forma, ela já é especialista em aplicar certo golpe, e às vezes pega pessoas ali que estão desatentas, que não conseguem distinguir, por exemplo, às vezes até uma mensagem, na correria do dia a dia, recebe uma mensagem de um filho, de um pai, eita, precisando de um Pix para fazer isso, acontece muito, né, no WhatsApp principalmente, e acaba que a pessoa na correria, né, não se dá conta e já caiu no golpe. Muitas vezes, por exemplo, nós temos aqui algumas situações que eu até pontuei aqui, por exemplo, uma carência emocional ou afetiva, né, que são a questão de golpes de relacionamento, o golpe do amor, no caso, que são comuns, finge que está num interesse amoroso, que convence a vítima a enviar dinheiro, enfim. Nós vemos isso aí no dia a dia, às vezes no noticiário, né, pessoas que caem, inclusive pessoas também que são formadas, empresários, que se deixam levar nessa situação. Às vezes aquela pessoa que está por trás também, ele se passa por um empresário, por uma pessoa de forma, às vezes se apresenta de forma elegante e acaba induzindo nessa parte, vamos dizer que de carência emocional, no caso amorosa, aquela pessoa que ela, vamos dizer que a mulher ou vice-versa que acaba caindo, né? Temos também a questão da ganância, queira ou não, nós falamos da questão da ganância e a questão do lucro fácil, né? Nós temos até um ditado que diz que não existe almoço de graça. Então, às vezes aquelas pessoas, eles procuram ter como é que se diz? Acreditam em investimentos, porque isso aqui está dando dinheiro, fulano, isso aqui, eu ganhei muito dinheiro. Não existe isso aí. Então nós vemos também trabalhos que pagam muito, Pix premiado, como nós acompanhamos, né? Então tem também essa questão da falta do conhecimento técnico, né? Como eu bem falei, pessoas que têm pouco acesso à questão da informação, né? Da rede social, e que às vezes clicam também em mensagens fraudulentas, alguns links que também acabam também buscando informações, como nós vemos muito que as pessoas conseguem fraudar para que se passe por você no seu perfil, no seu contato telefônico, né? Mais precisamente no WhatsApp, que consegue, manda a pessoa, clica em um determinado link e acaba trazendo para si, né, no caso, para o criminoso, aquele perfil, onde ele começa a mandar mensagens, começa a mandar, né, pedindo dinheiro, dizendo que está precisando de dinheiro. Então, aquelas pessoas de forma até inocente também, que acreditam e vê nessa situação. Essa questão da confiança excessiva, uma empresa legítima, né, como eu estava falando, estudo emocional, desespero, estresse, pressa, como você bem falou agora há pouco, a pessoa às vezes está apressada e acaba clicando, atendendo um telefone, alguns, como nós temos conhecimento também, que pessoas mandam até de presídios,
falando que está com um filho seu sequestrado, um parente seu, e naquele decorrer daquela pressa, daquela correria, você acaba se deixando levar por essa condição. E o que caracteriza realmente um golpe? O que é um golpe? Assim, o que caracteriza mesmo a questão que caracteriza o golpe é exatamente perfil falso. Tem uma figura daquele criminoso, tem ofertas de coisas para serem verdades, né? No caso, salários altos, link suspeito, emoção e urgência. É como eu toquei no assunto agora bem anterior. Coisas então, bem absurdas, né? Isso, que a gente vai se dar conta só. Exatamente. Quando você vai ver, então, por trás disso, tem aquela figura daquele criminoso, como também, muitas vezes, como eu bem falei, com a organização criminosa, né? Aquelas pessoas que já trabalham com aquilo ali, tanto que não só aqui na nossa cidade do Ipu, mas como em diversos lugares, né? Nós temos visto muito assim nos noticiários, e isso aí é bem comum, isso aí acontecer. E como o Código Penal trata esses crimes virtuais, golpes por aplicativos, por exemplo? Por exemplo, nesse caso aí, nós temos algumas condutas que caracterizam, dependendo da situação, você pode ver da questão do estelionato, né? A questão do estelionato, que é o furto mediante fraude, nós temos a falsidade ideológica, toda nessa contextualização que dá para configurar que se encaixa assim, no crime mais ou menos nessa condição. Por exemplo, o estelionato, que é obter para si ou para outrem, induzindo aquela pessoa a erro mediante artifício, como eu bem falei bem anterior. Esse furto mediante fraude é quando o agente engana a vítima para que ela mesma entregue um bem, configurando o furto. Alguém se passa por funcionário do banco, né? E induz a vítima a repassar senhas, né? Tá entendendo? Nesse caso aí. A falsidade ideológica é naquele sentido de você se passar de ser alguém que não é você, na verdade, que isso é um criminoso que está por trás daquela situação. A questão da associação criminosa, né, que é um grupo organizado, ocasiona essa situação. A lavagem de dinheiro, também nesse sentido. E o que uma pessoa ela deve fazer quando ela percebeu ali que caiu num golpe? O que ela deve fazer imediatamente após ela perceber? É assim, nesse caso, a pessoa, o que a pessoa deve fazer? O que na verdade, as pessoas devem fazer? Sempre desconfiar de mensagens inesperadas. Pessoas, muitas vezes você vê no perfil, tanto no Instagram, como mais precisamente, que são os mais utilizados, no Facebook, no WhatsApp, pessoas com perfis estranhos, né? Uhum. Essa questão, links duvidosos, né? Então, às vezes, muitas vezes a Receita Federal às vezes manda um link dizendo que seu CPF, são um exemplo assim que acontece, dizendo que o seu CPF foi cancelado, que o seu CPF está com problema, então você acaba, olha, muitas vezes você é uma coisa tão bem feita que você acaba caindo nessa situação, né? Essa questão do perfil, enfim, são diversas coisas que você tem que desconfiar. Vou voltar a dizer, não existe almoço de graça. Pronto. No caso, isso são coisas para pessoas não cair, né? Exatamente. Não cair em golpe. E após a pessoa cair, qual seria o procedimento para ela? O procedimento, uma vez que a pessoa já vamos dizer que ela venha a cair no golpe, vamos dizer que seja consumada essa situação criminosa, a pessoa deve procurar a autoridade policial, no caso, procurar a delegacia, né? Uma vez que às vezes você caiu, às vezes você não sabe onde aquela pessoa está, onde foi localizada, até porque, assim, muitas vezes nós temos aí a polícia militar, né, que trabalha de forma repressiva, preventiva e repressiva, no dia a dia na segurança. Temos a Guarda Municipal aqui no Ipu também, então tem a questão do pessoal do trânsito. Então, no momento que acontece aquele crime que está ali acontecendo e que alguém observa, aí a pessoa pode acionar qualquer um dessas instituições para que conduza essas partes. Mas, porém, quando esse crime acontece, que é o que mais nós vemos no dia a dia, quando, às vezes, um perfil falso, ou, enfim, quando o criminoso está de outro lado de uma situação que ele manda, que ele acaba
induzindo, fazendo com que você repasse valores para ele, então ele deve procurar imediatamente, perdoe, a polícia judiciária, né, a polícia civil, para registrar, logar a ocorrência, falar sobre o fato que aconteceu, para que assim a autoridade policial, uma vez que ela tome conhecimento, ela venha a tomar as providências cabíveis. Certo. Então tem toda essa, acho que você explicou, né, a questão do pré-golpe, né, que a gente Sim. fala assim, né, para evitar realmente o golpe, não tá clicando, né, principalmente, como você disse, às vezes quem não tem a capacidade de discernir, diferenciar, né, ali, ou não tem muito acesso à informação, né, como você bem disse mesmo, para estar evitando esse tipo, porque a maioria dos golpes ele causa danos materiais, né? Grande maioria. Se não, às vezes perfil vazado, se o pessoal tem acesso, né, já entra mais no íntimo e outras coisas, né? Em questão vamos supor, tem muito questão de Pix, de transferência, questão de dinheiro mesmo, envolvendo valores. dinheiro, né? Valores. Há uma responsabilização dos bancos ou plataformas digitais quando ocorre um golpe via Pix, por exemplo? Na verdade, eu não tenho assim esse conhecimento mais aprofundado, mas eu acredito que os bancos, a pessoa que uma vez que ela é vítima dessa situação, ela tem que procurar também já entrar em contato com os bancos para ver se dá para localizar, para tentar até como é que se diz? Sanar aquela situação, né? Eu estava até me lembrando aqui, o Rony, assim no nosso trabalho também, voltando aqui um pouco, quando eu estava comentando sobre a procura da polícia judiciária, no caso a polícia civil, também muitas vezes a gente no trabalho, no dia a dia, nós nos deparamos muito com essa situação, certo? E as pessoas acabam nos relatando, olha, eu caí no golpe, eu procuro a polícia civil. Mas enfim, com relação aos bancos, geralmente quando é a questão de clonagem de cartão, às vezes as pessoas já entram em contato com o banco para poder já cancelar aquele cartão, né, para poder exatamente, para também, ou seja, você tem que procurar de todos os meios, né, uma vez que nós também, todos nós somos vulneráveis, nós acabamos tendo assim alguns minutos de desatenção que a gente acaba caindo também nessa condição de crime, nessa parte de golpe, né? E eu acredito também que em relação ao Pix, como é uma coisa que você mesmo fez, né? Caiu num golpe, mas foi uma coisa que você mesmo fez, é mais complicado de você restituir, né? Conseguir restituir aquele valor. Não, por exemplo, consegui me identificar, talvez conseguindo identificar a pessoa, consiga, né, o valor, mas acredito que seja bem complicado também, né? Assim, no âmbito, assim, vamos dizer que policial, nesse sentido aí, às vezes, desculpa, pessoas acabam passando Pix para outras pessoas até de forma enganada, passa para alguém, por exemplo, eu passo aqui R$500, eu vou lá, passo para você. Sim. Aí de repente você, caiu R$500 no meu Pix aqui. Muitas vezes é identificado na Polícia Civil, a Polícia Civil identifica aquele número, aquele CPF, aquele número, aquele contato telefônico, geralmente, ou e-mail, enfim. Tem os artifícios, né, de descobrirem e sempre conseguem estornar. Mas já quando se trata desse golpe, desses bandos, dessa associação, desse pessoal que comete esses crimes, eles já são bem articulados, eles já envia para um, que envia para outro, já fica mais difícil. Hoje, né, temos vários tipos de golpes, né, que são muito comuns. Você já citou alguns, né? Você poderia citar mais alguns que é comum no seu dia a dia, que você vê muito, que acontece? É um golpe do amor aí, né, que você falou, e outros. Certo. Nós temos também, que a gente vê muito presencial também, na questão
nos caixas de banco, né? Quando a gente vê muitas pessoas, aquela que oferecem ajuda, aquelas pessoas, eles parece que eles já visualizam aquela pessoa, acho que o perfil, acho que pela aparência, né? Às vezes vamos dizer que um idoso, enfim, e eles já visualizam naquela pessoa que ela vai ser aquela presa, né? Vamos dizer assim, aquela vítima que eles vão aplicar, oferecendo ajuda, certo? Dizendo que vai sacar o dinheiro e fazem uma troca de cartão, enfim. Então são várias condutas, né? Nós temos também, vamos dizer que outros tipos, nesse caso aí, de pessoas que passam por, né, servidores de banco, às vezes servidores de empresas que oferecem situações que acabam levando a pessoa a cair, né, no golpe. Certo. Inclusive, eu queria só ressaltar, Rony, quando você falou a questão do dano material, muitas vezes dependendo da condição, do valor, às vezes até psicologicamente, né? Eu acredito que tem pessoas que vê que cai, que desabou ali o mundo porque perdeu aquele, né, grande valor e tem pessoas que não aguentam, acabam tendo ali vamos dizer que sendo prejudicada psicologicamente, né? Porque tem o dano material, né, que você sofre. Sim. Ali, a sua perca, e o emocional também, que é muito afetado. Na verdade, você perder qualquer valor é ruim. Exatamente. Quando é um valor muito alto, que atrapalha, né, sua vida mesmo, né, seu financeiro. Sim. Aí é bem complicado. Que sinais você acha ali que indicam que o golpe está prestes a acontecer? Na verdade, para ser sincero, tem essa articulação quando eles já fazem. Quando eles já visualizam, eu vejo que quando mando uma mensagem para a pessoa, para a vítima, que eles veem que realmente aquela pessoa deu aquela atenção, dali já começa essa prática criminosa, né? Quando você já dá aquela atenção, inclusive já no meu próprio telefone, na minha rede social, pessoas quando mandam dizendo que, olha, enfim, manda mensagem também, esses criminosos também de presídios, que nós sabemos, informando que é da facção X, que vai... Aí muitas vezes é na base até do medo, né? Sim. Mas também tem outras situações que eles mandam mensagem e quando eles veem que realmente a pessoa dá aquela atenção, é daí que começa. Uhum. Né? Então vamos dizer que situação que ocasiona o crime. Número desconhecido, às vezes evitar, né, algum número desconhecido, ele está falando com você. Isso. Perfis, né, da rede social, como nós sempre falamos que são os fakes, né? Uhum. Quando você vê que às vezes tem pessoas que colocam, às vezes uma mulher muito bonita e começa a conversar com você. Situação que inclusive já aconteceu com amigos meus, que uma pessoa se passa por uma mulher muito bonita e começa a conversar com você vai dando atenção, daqui a pouco entra outra pessoa em cena, né? Já conversa com você, pede seu contato, pede, enfim, seu Instagram, seu WhatsApp, e de repente vem outra figura, né? Pode ser até a mesma pessoa, porque ninguém sabe quem de fato está por trás daquele, né, do outro lado enfim, aí o que acontece? Aí já entra outro dizendo que, olha, é o seguinte, eu sou pai da fulana de tal, ela é menor de idade, a mãe dela já quebrou tudo aqui em casa, acontece muito isso. Entra essa pessoa dizendo, já quebrou muito porque ela é menor e ocasionou a minha esposa quebrou tudo aqui em casa. Então já quebrou televisão, aqui já o prejuízo aqui já vai em R$5.000. Então você mande aí R$3.000, você mande a metade ou mande o valor X, porque senão eu vou entrar com a representação, porque minha filha é menor, eu vou lhe denunciar, você está entendendo? Sim. Então começa a fazer com que dá aquela pressão na pessoa. Então também tem essa parte aí também, é bem interessante. Tem que ficar muito atento. Outro golpe que eu assim vi, ouvi, né, na verdade, aqui na cidade, que aconteceu recente com algumas pessoas, foi em questão de veículo, né? Por exemplo, posta o veículo,
pessoal pega a foto lá da postagem, reposta na verdade no Facebook ou qualquer outro produto, né? Mas eu vi muito com a questão do veículo, porque de certa forma, com vocês, é muito bem elaborado, né? A pessoa acaba postando lá, aí vai lá, pergunta, vai ver a moto no endereço, vê a documentação, que tá ok, anda na moto, aí faz o Pix pra pessoa lá, não fala... Que era o golpista, né? Pois é. Pronto, Rony, muito bem lembrado. Isso aí também, de fato, realmente acontece também. Inclusive, um amigo meu também já passou por isso. Ele viu uma caminhonete em uma determinada cidade, inclusive ele achou estranho, o pai dele achou estranho também, e ficaram assim um pouco, porque pelo perfil que estava daquele veículo, daquela caminhonete, ela era assim, a questão do bem conservada e que estava um valor bem acessível. Então até me chamaram, nós fomos também, chegamos lá e inclusive nós fomos até, inclusive eu não sei bem quem chamou, mas até a própria polícia militar foi lá onde nós estávamos perguntando o que é que a gente estava fazendo ali. Porque o pessoal também estranharam, porque nós chegamos perguntando porque estava naquele endereço X, que realmente de fato era o proprietário do veículo, que não estava, ele tinha colocado para vender, mas se eu não me engano, ele já tinha vendido. Então ficou aquela situação, vamos dizer que uma situação... tipo assim, um mal entendido, uma situação diferente que nós, na verdade, esse meu amigo como vítima lá, que nós acabamos tendo ali até aquela presença da polícia ali para saber o que de fato a gente estava fazendo ali. Então assim, o que acontece? Eles pegam, como você falou, eles colocam você coloca a sua moto ali para vender, sua motocicleta, e já entra aquele golpista, ele pega isso e começa a se passar por você, ele já reposta e começa a negociar. E ele já pede uma entrada e tal, a pessoa começa aquelas facilidades, né? Facilitação ali da situação, e acaba as pessoas repassando o valor. E quando você vai ver que a pessoa o verdadeiro proprietário, né? Que é outra pessoa, né? Que não é aquela pessoa que já pegou, já fez aquele arrebatamento ali do seu dinheiro, né? De forma fraudulenta ali, de forma criminosa. Porque é uma manobra que eles usam os dois lados, né? Usa o vendedor e o comprador. Fala com o comprador e com o vendedor. Ei, isso aí, é bem articulado. Aí, né? É bem articulado. A pessoa tá indo aí falar com você para comprar moto. Aí chega lá, quando chegar lá você não fala nada com ele não, porque, né? Assim, um negócio bem articulado, né? Bem elaborado. Então assim, a pessoa, o cidadão, ele tem que ter muito cuidado. Como eu volto a dizer, às vezes nós somos vulneráveis quanto a isso, principalmente por essa questão de você estar no dia a dia com as suas ocupações e você acaba de repente se ver com uma situação X de uma oferta de determinado produto e parece até uma coincidência que é uma coisa que você está precisando e você acaba caindo, né? Então assim, a questão mais assim, aquelas pessoas mais vulneráveis que não têm acesso, mas também nós que somos assim bem informados assim, mas que temos esse conhecimento também, e nós podemos ser também, só que a gente já fica atento, nós que já temos esse conhecimento melhor sobre essa situação, a gente já fica mais, né, vamos dizer que com o pé atrás, né, com esses criminosos. Como você falou, a gente tem que pegar os exemplos, né, e ficar sempre atento, porque uma hora ou outra a gente tá, como eu disse, na correria do dia a dia, tá despercebido, né, e acaba acontecendo alguma coisa que a gente não vê, não consegue enxergar, ou então, né, tá com o olhar em algum produto, em alguma coisa e acaba cegando mesmo a gente, né? Então... O que tem mais acontecido assim, mais comumente assim no dia a dia é essa questão da clonagem do contato, né? Sim. Sabe que você às vezes é uma pessoa, e por incrível que pareça, você é uma pessoa bem conhecida na cidade, que tem muitas amizades, e que na verdade, né, as pessoas têm, aquelas pessoas, você tem na sua agenda aquelas pessoas mais próximas, né? Coisas de negócios, amigos, pessoas da família. Então aquelas pessoas mais próximas, então quando a pessoa clona o seu número,
ele começa já a jogar mensagem pedindo, olha, eu sou fulano de tal, tô precisando aqui, manda aí R$200 aí que eu te dou amanhã, que eu tô precisando porque eu tenho que pagar um negócio aqui. Enfim, aí começa várias, né? Então isso aí é o que está mais comum que está acontecendo. E posterior à vítima, né, no caso, na verdade, aquela pessoa que está sendo usada, né, nem que seja a vítima, ela tem o telefone, depois é que nós vamos ver em outra situação a pessoa mandando, olha pessoal, meu telefone foi clonado, vocês estão entendendo? Só que quando você vai ver, algumas pessoas já caíram, já mandaram dinheiro. Outras já se atentam mais, já vê que não é o perfil da pessoa de estar pedindo dinheiro, de estar pedindo valor e acaba ficando, desconfia e acaba não mandando. Mas, em contrapartida, já tem outros que mandam. Sim. Então, tem também a questão que às vezes a gente não sabe usar algumas ferramentas que elas são, por exemplo, o próprio WhatsApp, Facebook, Instagram e a maioria desses aplicativos, né, que usam nossas informações, eles possuem medidas de segurança, né, para evitar a entrada, né, de pessoas. Tem até autenticação em 2 fatores, que você recebe códigos no seu e-mail para poder acessar. Então é bem interessante a pessoa estar ativando isso, né, para poder evitar esse tipo de acesso, né? Às vezes é porque eu acredito que nem todos têm esse conhecimento desses dispositivos, certo? Às vezes a pessoa está ali, ou não liga muito, ou deixa ali muito de lado em relação a essa situação, acha que não acontece também. Tem esse lado também que acontece lá, mas não acontece comigo. Então, assim, as pessoas têm que estarem muito atentas quanto a esse tipo de golpe, quanto a essa situação. Pronto. E para finalizar, se você quiser deixar alguma dica, pessoal, ficar atento, evitar golpes, né, e ficar menos, vamos dizer, à mercê, né, desse pessoal que quer ganhar dinheiro fácil, né? Sim, eu gostaria de dizer, primeiramente, agradecer aqui a oportunidade, né, desse bate-papo com o Rony, não só como aqui apresentador dessa parte aqui, desse programa, dessa live, dessa conversa, mas também é uma pessoa que eu já conheço, é um cidadão que sempre, né, tem uma boa conduta aqui na nossa cidade. E a você, cidadão de Ipu, e as demais pessoas que vão estar nos acompanhando, que estão nos acompanhando agora, que vocês sempre fiquem atentos com relação à questão de golpe, sempre desconfiem, né? Sempre quando acontecer, uma vez que vem acontecer, você procure as autoridades, procure a autoridade, a Polícia Civil, né? Para que o mais rápido possível tente fazer com que esse crime ele seja desvendado, né, e solucionado. Então, assim, a você que está nos vendo agora, que está nos ouvindo, fique muito atento. Hoje em dia, principalmente nessas situações digitais, de redes sociais, bem como outras situações, e sempre o cuidado, né, todo cuidado é pouco. A minha mensagem era essa e meus agradecimentos. Muito obrigado, Said, pela sua participação. Acredito que foi um papo, né, muito produtivo. Acredito que muita gente vai pegar dicas, vai ouvir falar de golpes que talvez não tenha ouvido ainda, né? Então, agradeço a sua presença. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui com o nosso debate-papo e agradecendo pelo seu carinho e audiência. Todas as sextas, nós temos um encontro marcado aqui na TVB. Eu espero por você e até semana que vem. TVB, conteúdo para toda a sua família, é só aqui. Tchau, tchau, pessoal. Debate-papo. Oferecimento. Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello, atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma.